Boa noite, irmãos. Paz e graça, amém? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Que bênção ter vocês conosco. Os irmãos que estão em casa também. Que alegria ter vocês. Vamos cultuar ao Senhor, dar continuidade neste culto. Quinta-feira, irmãos, eu falei que a gente ia... Toda quinta-feira nós íamos pregar, sobre Jonas, o livro, de Jonas. Mas eu decidi trazer essa sequência, porque senão ia ficar muito longo toda quinta-feira. São 4 capítulos. Então a gente vai trazer domingo à noite, quinta à noite no caso, até terminar, tá bom? Só domingo de manhã que a gente vai ter um texto diferente, porque daqui uns dias eu quero trazer também o livro de Esther, dar sequência nele até o fim, amém? E nós temos muito que aprender com esse livro. Então, eu decidi trazer essa sequência para a glória do Senhor, amém? Eu quero pedir então aos irmãos que abram sua Bíblia em Jonas, livro de Jonas, capítulo 2, porque o 1 nós já falamos quinta-feira, e o tema da mensagem de quinta-feira foi algo interessante, o que Deus tem a ver com a tempestade que vem sobre nós. Quinta-feira nós falamos sobre a tempestade que às vezes se levanta em nossa vida. E às vezes, querido, nós podemos ali naquele momento observar que as tempestades nem sempre é o inimigo que levanta, mas algumas tempestades, elas são muito importantes na nossa vida, porque Deus tem sempre o melhor para nós, amém? E hoje nós vamos então dar continuidade, depois dessa tempestade, nós vamos ver o agir de Deus na vida de Jonas. Mas lembrando, querido, que o centro dessa mensagem não é o Jonas, o centro dessa mensagem não é o peixe, tudo aqui é Deus, amém? Porque muitas vezes quando você fala, nós tratamos de Jonas, a primeira coisa que vem na nossa mente, desde a escolinha bíblica dominical, é o peixe. Falou em Jonas, vai lembrar do grande peixe, ou alguns falam da baleia, que não existe baleia, não é baleia, mas a primeira coisa que vem na mente das pessoas é o peixe, ou o Jonas, mas a mensagem central é Deus, é o agir de Deus, é o poder de Deus, é a soberania de Deus, amém? Então, querido, nós vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite, e eu coloquei como tema dessa mensagem, algo assim, é até interessante, irmãos. Eu coloquei, não pedi a irmã para colocar lá não, então eu vou falar. O tema da mensagem desta noite é o resgate do crente fujão. O que Jonas estava fazendo? Então, o resgate do crente fujão. Irmão, Deus é maravilhoso, não é? Olha, irmãos, Deus, Ele é misericordioso. O que Deus fez na vida desse homem, o que Deus tem feito na nossa vida, o que Deus tem feito, querido, em nossa vida. Amém? Porque quando nós olhamos para essa mensagem, quando nós olhamos para a vida de Jonas, parece que nós estamos olhando no espelho, querido. Sabe por quê? Porque nós também somos fujões. Sim. A ponto de Deus olhar do céu, olhar e falar o seguinte: eu não vejo um justo sequer. Todos estão o quê? Afastados, destituídos da minha glória. Aí o Senhor envia Jesus para nos resgatar, porque nós estávamos fugindo de Deus. Hoje, se nós estamos ligados a Cristo, é porque o grande amor de Deus nos alcançou, amém? Então eu coloquei como tema dessa noite, o resgate do crente fujão. Assim então diz a palavra do Senhor: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse:
Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu me ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da Tua santidade. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram em minha cabeça. Eu desci até o fundamento do monte. Desceu até onde, queridos? Olha só, hein? O crente fujão, quando nós afastamos da presença de Deus, automaticamente a vida da pessoa sempre é descer. Você lembra no início que eu preguei quinta-feira, quando Jonas foge, ele entra no navio, para onde que ele foi? Para onde que ele foi dentro do navio? Para o porão. Você está entendendo que sempre a vida do crente, da pessoa que afasta de Deus, sempre é descer? Ele nunca fica em cima ou na presença, mas a intenção dele é sempre descer, sempre cada vez mais descer, ele procura sempre esconder. Então, querido, mais uma vez ele vai relatar que estava descendo, e descia até os fundamentos do monte. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas Tu livraste a minha alma da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a Ti a minha oração no templo da Tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu Te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez a Tua palavra foi lida, mas nós precisamos, ó Deus, da presença do Teu Santo Espírito, porque nós sabemos, ó Deus, que não é o homem não tem poder, ó Deus, de entrar na intimidade das pessoas. Estou aqui, ó Deus, apenas como um instrumento, um canal, apenas estou lendo e explicando a Tua palavra, mas é o Espírito Santo do Senhor é que vai agir, Pai, em nome de Jesus. Trabalha, ó Pai, no coração de todas as pessoas que vão ouvir esta mensagem, ó Pai. Faça uma limpeza dentro de mim, ó Deus, porque, ó Deus, quero agora ser usado e ousado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, assim como diz a Tua palavra, que ela jamais cairá por terra, e eu creio nisso, ó Pai. Não permita que isso aconteça, mas que essa palavra possa, ó Pai, impactar esse coração. Essa pessoa que um dia afastou da Tua presença, Deus, em nome de Jesus, que ela possa entender que não tem como escapar do Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, assim nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Jonas, então, voltando um pouquinho, ainda no texto do capítulo 1, nós vamos entender, querido, que Jonas, quando a tempestade se levanta, que ele estava fugindo para Tarso, então, no meio da viagem, Deus levanta uma grande tempestade, todos sabem que as ondas estavam quase partindo o navio no meio, e Jonas não estava nem aí com o que estava acontecendo. Jonas, então, foi encontrado no porão do navio, com a tempestade quase matando todo mundo, causado por ele, pelo pecado que ele tinha cometido, fugindo da ordenança do Senhor, e nós sabemos que Jonas não estava nem aí com o que estava acontecendo. Então, querido, ele foi encontrado, então, dormindo um sono profundo, e nós falamos naquela ocasião, na quinta-feira, que o pecado, ele adormece a pessoa. E Jonas estava, de fato, fugindo do Senhor e ele adormeceu. E assim acontece na nossa vida. E nós podemos ver também, querido, que em nenhum momento
No meio da tempestade, Jonas vai clamar ao Senhor, Jonas vai orar ao Senhor, em nenhum momento. Eu quero dizer para os irmãos que não foi a mando de Deus que lançasse Jonas no mar. Não foi Deus não teve nada a ver com isso daí. Lembra de uma coisa, que quando o marinheiro, o chefe do navio, encontra Jonas no porão dormindo, e os marinheiros lançaram sorte para ver quem era culpado, o causador de tudo aquilo, caiu então em Jonas, e eles então foram questionar Jonas, e Jonas fala: olha, eu sou o causador do problema, porque eu estou fugindo da face do meu Senhor, eu sou hebreu, eu sirvo o Deus que fez as águas e a terra seca. E eles perguntaram para Jonas: o que nós devemos fazer então para que essa tempestade acalma? Jonas que pede para que fosse lançado então ao mar, não foi Deus que mandou. Então preste bem atenção, querido, que Jonas em nenhum momento vai se prostrar e clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Mas pelo contrário, Jonas ele pede para que ele fosse então lançado ao mar. Querido, eu quero trazer aqui outra coisa. Eu quero dizer para você, querido, que um dia talvez desistiu, desanimou, anda desanimado, não quer saber mais das coisas de Deus. Isso daí é muito grave. Por que é grave? Porque a pessoa que não tem compromisso com Deus, fica difícil de Deus ter compromisso com ela. Preste bem atenção, querido, que Jonas tinha desistido. Começa a entrar na história, você vai entender. Quando Jonas pede aos marinheiros que lançassem ele ao mar, Jonas está falando assim: olha, eu sou o causador do problema, me lance no mar, eu morrendo acaba o problema. Jonas tinha desistido de Deus, Jonas tinha desistido de viver. Jonas, imagina você, uma pessoa em alto mar, lançado então no mar, o que vai acontecer com ele, querido? Qual a intenção dessa pessoa? É de morrer? Jonas tinha desistido. Mas você sabe o que me chama a atenção? Mas Deus não desistiu de Jonas. Deus não desistiu de Jonas. Sabe, querido, que Deus, Ele é dono de todas as coisas. Deus fez todas as coisas. Todo o exército, estrela, mar, o que tem no fundo do mar, tudo está no controle de Deus. E aqui está um homem, aonde foi escolhido por Deus, para pregar a palavra, para salvar uma cidade inteira. Mas, no meio do caminho, ou não teve meio do caminho, na verdade, porque ele toma a decisão, quando Deus fala com ele, logo ele toma a decisão de fugir. Mas, o que eu entendo aqui, que os planos de Deus jamais serão frustrados. O que Deus determina vai ser cumprido. Quem quer que seja, querido. Quem quer que seja. Eu fico olhando que Deus, então, Ele vai fazer algo extraordinário. Deus, Ele convoca o exército. Eu estava aqui hoje à tarde, pensando, olhando aqui, e comecei a imaginar Deus convocando o exército marítimo para resgatar um filho fujão. Preste bem atenção, querido, que Jonas, essa oração, isso aqui é uma oração que eu acabei de ler, é a oração de Jonas. Só que Jonas não está orando no navio. Esta oração foi feita no ventre do peixe. Então preste bem atenção que durante a tempestade, dentro do navio, e quando ele estava afundando nas águas, já quase morrendo, ele não lembra de Deus, ele não ora. Porque ele tinha o quê? Desistido. Quantas pessoas estão vivendo assim, né? Não percebe que está morrendo. Não percebe que está perdendo tudo. Perder a vida na desobediência acontece o quê, querido? Pensa você aí. Perder a vida
na desobediência, o que acontece? Então, querido, preste bem atenção. Ele não clama a Deus. Ele tinha desistido. Quantas pessoas estão descendo, e não lembram de clamar ao Senhor? Só que Deus, querido, pela sua graça e a misericórdia que Ele tem por nós, Ele vai convocar então o exército marítimo. Ele vai convocar os peixes, porque Ele dá ordem aos peixes. Ele dá ordem às estrelas dos céus. E diz a palavra então que levanta-se um grande peixe. Foi o primeiro submarino existido na face da terra. Foi Deus que criou. Amém? O homem acha que inventou tudo, não é? Quando o homem pensa em inventar alguma coisa, a Bíblia já fez há muito tempo. O primeiro submarino foi Deus que fez. E diz a palavra então que Jonas, ele mesmo narrando a história, as ondas tamparam, cercaram, e ele foi descendo. As algas amarravam a sua cabeça, mas um milagre acontece. Aí esse crente fujão, rapidamente ele foi engolido por um grande peixe. Agora sim, no ventre desse grande peixe, diz a palavra, no versículo 7. Eu quero que você me acompanhe. Versículo 7. Quando desfalecia a minha alma, o que ele fala? Quando desfalecia a minha alma, lembrei de quê? Lembrei do Senhor. Ele lembrou de Deus aonde, querido? No ventre do peixe. Sabe por quê, querido? Foi naquele momento, aonde Deus resgatou, aonde ele viu um grande milagre de Deus. E ele diz a palavra que estava desfalecendo a alma, ele já estava sentindo que estava perdendo a vida. Aí sim, querido, diz a palavra então que ele lembra de Deus. Olha que situação. Lembrar de Deus, querido, preste atenção que lá na tempestade ele vai falar para os marinheiros que ele era o quê? Que ele era hebreu. Ele era hebreu, e ele temia o Deus que fez a água e a terra seca. Mas nem isso prova que ele lembrou de Deus, porque ele não se prostra diante de Deus, ele não se arrepende do que fez. Lembrar de Deus, querido, na hora que você está no mundo, não é apenas falar, eu sou um crente, mas vive fazendo as coisas erradas no mundo, e falando que é de Deus. Isso não é lembrar de Deus. Ter apenas o nome de Deus na boca, dizendo, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Querido, não é lembrar de Deus. Lembrar de Deus, querido, é quando se prostra, é quando se rende, é quando entende, é quando tem o coração quebrantado e começa a invocar o nome do Senhor, começa a falar, não, de fato eu estou errado, e começa a se humilhar nos pés de Cristo. Isso é se entender, isso é lembrar de Deus, é ter o arrependimento, é se arrepender dos seus maus caminhos. Então, quando ele estava quase desfalecendo, então lembrei-me do Senhor. Aí ele vai dizer mais, e entrou a ti a minha oração. Aí que ele começa então a orar a Deus. É quando a situação estava apertada, querido. É quando ele não tinha mais o que fazer, ele não tinha saída. A gente dizer que a gente ama ao Senhor, dizer que nós somos servos do Senhor enquanto as coisas estão tudo mil maravilha, é muito fácil. Está bem. Quando as coisas estão bem, querido, nós não queremos, não é? A gente não quer vir mais na igreja, não quer dar muito ouvido às coisas de Deus. O tempo para o Senhor é o que sobra, porque as coisas estão indo bem. Mas é quando o aperto, querido, começa. É quando não tem saída. É quando a dificuldade bate na nossa porta. Aí nós vamos lembrar de Deus. Jonas lembrou de Deus. É quando ele não via mais saída. Como é que ele ia sair de dentro daquele peixe, querido? Diz a palavra, ele vai falar, ele considerou dentro daquele peixe como se fosse um inferno. Você imagina ali, não tinha ar-condicionado não, querido. Você imagina Jonas dentro daquele peixe, o calor, o sufoco que ele estava passando dentro daquele peixe.
Então ele lembrou de clamar a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas por que procurar a Deus só na hora da dificuldade? Por que não ter um bom relacionamento com Deus o tempo todo? Por que deixar as coisas acontecer? Por que deixar, vir o sofrimento, vir a angústia, para depois então procurar a Deus? Dá prejuízo, porque nós vimos quinta-feira que Jonas, ele causou dano àquelas pessoas que estavam com ele, porque os marinheiros tiveram que jogar todos os seus mantimentos, tudo que tinha no navio, os marinheiros tiveram que jogar no mar, achando que ia aliviar o peso do navio para não afundar. Jonas, por causa do seu pecado, Jonas provocou prejuízo. Por que esperar isso tudo acontecer para depois se render a Deus? Danos são causados na nossa vida por causa do pecado. E nós causamos dano à vida das outras pessoas também por causa do nosso pecado. Então, querido, ter um bom relacionamento com Deus. Não perca esse relacionamento com Deus. Procura ter esse bom relacionamento com Deus. Procura obedecer às ordenanças de Deus. Ou procura ouvir a voz de Deus. Vamos deixar o nosso orgulho bobo de lado. Muitas vezes nós temos um orgulho dentro de nós. Queremos desobedecer. E a desobediência traz as consequências. Mais cedo ou mais tarde, as consequências da desobediência vai chegar. Não tem como escapar dela. Eu falei na ocasião, quinta-feira, que Jonas estava fugindo para a Itália. 4.000 quilômetros de distância, mais ou menos. Ele pensando então que fugindo desses 4.000 quilômetros, ele estava fugindo de Deus. Mas não tem como escapar, não tem como fugir de Deus. Coloca Salmo 139 aí, irmã. Salmo 139. Tem como escapar de Deus, querido? Não tem. Olha o que o salmista vai falar. Salmo 139, versículo 1 até o 8. Salmo 139. Olha o que o salmista vai falar. Senhor, tu me sondaste e me o quê? O que é sondar, querido? Sondar é algo que o olho humano não consegue ver. Ele precisa usar o quê? Os médicos precisam usar o quê? Para conseguir ir lá dentro, sondar se o paciente tem algum mal ali dentro, tem que enfiar aquele troço na boca, não sei aonde, ir lá dentro, caçar, olhar direitinho, olhar tudo, ou passar por um aparelho, por uma máquina, não é verdade? Agora, quando nós falamos sondar de Deus, é diferente, ainda é pior, querido, porque nenhum médico consegue ver, somente Deus. Por isso que ele fala, tu me sondaste, só Deus conhece, só Deus sabe, então não tem como escapar do olhar de Deus. Pode fazer, quer fazer coisa errada? Faz, mas você não está escondendo de Deus. Tudo que você está fazendo, Deus está guardando tudo isso para o último dia. Um dia você vai ter que prestar conta, porque a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Tu me sondaste, tu me conheceste. Próximo. Tu sabes o meu o quê? Sentar, o meu levantar. De longe fez o quê, querido? Pode falar bem alto aí, irmão, vamos lá. De longe entendes o meu pensamento. Eu estou aqui. É lógico que Deus habita na nossa vida, mas quando nós falamos de longe, quando nós falamos lá no céu, no trono de glória, Ele sabe do meu pensamento. Se você está longe de Deus, afastado de Deus, Deus sabe o seu pensamento. Amém? De longe você pode, aonde você estiver. Jonas estava onde? No fundo do mar. Deus sabia do pensamento dele. Deus sabia o que estava passando na mente dele. Versículo 4, 3. Cerca-os, o quê? O meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Não tem como, querido. Próximo.
não havendo que ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Como escapar de Deus? Como escapar, querido? Tu o quê? Me cercaste? Ele está falando lá, irmãos, de trás. Tu me cercaste de frente. Como escapar do Senhor? Jonas tentou fugir, até no fundo do mar. Deus deu ordem aos peixes. Como escapar de Deus? Como? Tal conhecimento é para mim, maravilhosíssimos, tão alto que não posso atingir. Mas, para onde irei? Para onde me irei? Para onde? Eu vou fugir para onde, querido? A ideia de Jonas é fugir para Tarso. Será que Deus não estava lá? Para onde fugir? Para onde eu irei? Do teu espírito. Ou para onde eu fugirei da tua face? Para onde eu vou? Agora olha só o que ele fala no próximo aí, ó. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Próximo. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, o que acontece? Vamos colocar esse próximo aí. Até ali a tua mão o quê? Me guiará e a tua destra me susterá. Susterá. Esse é o Deus que nós estamos falando. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Hoje nós falamos sobre a plenitude de Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Não tem como escapar. Então por que viver no pecado? Se não tem como escapar de Deus, então por que viver longe de Deus? O que eu ganho com isso? Eu não ganho. Eu vou tomar cada vez mais prejuízo. E vou causar cada vez mais prejuízo. Então, querido, ele disse, esta é a oração de Jonas, nesse versículo 7, orando, pode voltar a Jonas 7 de novo, essa oração então que ele faz, então aqui dentro do ventre desse peixe, ele ora, ele clama a Deus, ele busca ao Senhor, e ele fala o seguinte no versículo 8, e os que observam as vaidades, vãs deixa a sua própria o quê? Misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. Aqui Jonas agora já nem está pedindo socorro a Deus, não. Jonas está fazendo uma oração de quê? De agradecimento. Porque, querido, ele reconheceu que mesmo ele fugindo de Deus, ainda assim, a misericórdia de Deus é maior do que tudo. Então ele começa a agradecer a Deus, a oração de agradecimento a Deus. Ele começa então, ele narra todinho o que aconteceu, desde da descida do mar, né, sobre as ondas, afogando, quase morrendo afogado, mas agora ele começa a falar as suas palavras de agradecimento a Deus. Então o que eu quero dizer com essa palavra? Se você também se considera um crente fujão, eu só tenho uma coisa a dizer para você. O Senhor não vai te trazer de volta. Renilton, mas e aí? A Bíblia está falando alguma coisa aqui que Deus trouxe Jonas de volta? A Bíblia está falando que Deus preparou um peixe para resgatar Jonas do fundo do mar.
A Bíblia não está falando que ele trouxe Jonas de volta. A Bíblia está falando que Deus preparou um peixe para salvar, para libertar da morte. A volta não depende de Deus, a volta depende de você. A atitude de voltar é sua. Porque se você está vivo é porque Deus está segurando a sua vida. Porque a sua vida está nas mãos de Deus. Ele mandou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele já fez isso. Ele já enviou o seu filho para nos salvar, para nos resgatar. Agora a caminhada nesse caminho pertence a mim e pertence a você. Voltar para os caminhos de Deus não tem nada a ver agora com Deus. Voltar para os caminhos de Deus depende de você, porque Cristo já fez o que tinha que ser feito na cruz do Calvário. Ele já nos resgatou do inferno. Ele já nos resgatou da perdição, porque nós já estávamos perdidos. Nós já estávamos condenados à morte. E Deus manda o seu Filho para nos tirar das garras de Satanás. Agora a decisão de tomar é nossa, de seguir esse caminho, de voltar para Deus, de andar com Deus. Porque Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. É nós que precisamos trilhar por esse caminho. A decisão agora é nossa, porque Jesus já nos colocou em lugar seguro. A Bíblia não está falando nada que Deus trouxe Jonas de volta. Nos próximos capítulos, nós vamos ver sobre isso. A consequência do crente fujão. Você está entendendo, querido, o sofrimento de Jonas porque ele fugiu de Deus? Talvez você ainda não entendeu. Porque isso daqui não é uma historinha, querido, de escola bíblica dominical, com as figurinhas. Figurinha de uma baleia. Né? Porque antigamente tinha as revistinhas com as figurinhas da baleia, que tem que acabar com aquela baleia, pelo amor de Deus. Ensina as crianças tudo errado. A Bíblia não fala nada de baleia. Temos que ensinar o que é certo. Mas você entendeu o sofrimento, querido, preste bem atenção, lê com mais profundidade, coloca a sua vida, coloca-se no lugar, para você ver o sofrimento desse crente fujão. E no versículo 3, no próximo capítulo, que nós vamos ler o 3, porque eu quero sempre trazer esse capítulo, eu não vou passar, nós vamos encerrar, eu quero que vocês acompanhem, vem na quinta-feira, vem domingo à noite, porque nós vamos ter a sequência, não perde isso daí por nada. Por isso eu não vou continuar, eu vou parar, porque eu quero, trazer essa sequência, para que você entenda o grande poder de Deus, para que você possa ver que de Deus não tem como fugir. Você vai ver também agora nos próximos capítulos, as consequências. Qual é a decisão? O que Jonas teve que fazer? Aonde ele estava? O pecado de Jonas, a desobediência de Jonas, na verdade, trouxe sofrimento para ele. A volta, querido, a volta ela é terrível. Mas a gente tem que fazer uma escolha. Ou volta, ou não tem volta. Crente é assim. Ou volta, ou não tem volta. Você entendeu o recado, querido? Entendeu? Ou você volta, ou não tem volta. A escolha é sua. Não sei para quem nós estamos falando essa noite. Eu só sei que Deus está mandando passar o recado. Para que no último dia não tem como você falar, ah, Senhor, mas ninguém me avisou. Você que está em casa, filho, de repente está chegando no seu coração. Você talvez um dia fugiu da presença de Deus. Mas lembra que Deus nunca desistiu de você. O Senhor está preparando, ou já fez, como eu acabei de dizer, Ele já preparou, Ele já nos resgatou, Ele já nos colocou em lugar seguro. A nossa caminhada agora é conosco. E quem andar por esse caminho, querido, ele está seguro com Jesus.
Amém? Vamos orar? Temos um pedido de oração. Aleluia, glória a Deus. É esse pano. Eu não sou o presidente da China. É a China que tem tapete vermelho, irmãos. Como é que é o nome aqui? Giovana Thomas. Está pedindo oração pela sua vida. E Ana Schwanz. A Aninha Schwanz pede oração também pela saúde dela. Vamos orar então? Vamos falar com o Senhor. Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a sua vida no altar de Deus. Porque todos nós, querido, todos nós precisamos, querido, de todos nós precisamos. Todos nós precisamos da graça e a misericórdia de Deus. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, Deus, agora nesse momento foi lida. Assim como eu disse no início, Pai, eu apenas estou aqui passando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque nós entendemos, ó Deus, que o homem não tem poder, mas sim somente o Senhor. Através do Teu Santo Espírito, que nós cremos, que habita e Ele é real aqui, ó Deus. Portanto, ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha ministrar no coração de cada pessoa, e que vidas, ó Pai, possam se render ao Senhor, e entender, ó Pai, que não tem como fugir do Senhor, porque Tu és soberano, Tu és o único Deus, Criador de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, pela vida da Giovana, ó Deus, que está clamando ao Senhor pela vida dela, ó Deus. Senhor, vai de encontro à tua filha, Senhor Deus. O Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade, ó Pai, do que ela precisa. Sim, ó Deus. O Senhor sabe, ó Deus, o que de fato, ó Deus, está ocorrendo na vida dela. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, assim como nós entendemos que o Senhor é o mesmo Deus que providenciou socorro. Ah, Senhor Deus, o Senhor resgatou Jonas do fundo daquele mar. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós cremos também, ó Deus, que o Senhor pode, nesse momento, entrar com providência sobre a vida da Giovana, Senhor Deus. Também ainda, ó Deus, a Aninha Schwanz está pedindo ao Senhor, ó Deus, sobre a vida dela. Que o Senhor, meu Deus, venha trabalhar de maneira especial também na vida dela. Ela está precisando de uma cura física, Pai. Em nome de Jesus Cristo, vai de encontro, ó Deus, a vida da tua filha, Senhor Deus. No nome de Jesus, nós profetizamos saúde na vida dela. Sim, Aninha, receba de Deus saúde. Mas uma coisa eu te peço, preste bem atenção. Continua firme na presença de Deus. O que Deus quer de você não é apenas o corpo físico, mas o que Deus quer de você é a cura espiritual.